Fala, senhores, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma aula para vocês, para servir como orientação, tá? Para os seus estudos e até a prova. Hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino, né? Que é todo o sistema responsável pela liberação de hormônios, que tem a função de regular o funcionamento de alguns sistemas do nosso corpo, beleza? Vamos falar sobre basicamente todos, que tem uma real função, uma função mais importante no nosso corpo. E vamos falar um pouco da fisiologia também, não tem como falar somente da anatomia e deixar de lado a fisiologia. Acredito que eu vou dividir essa aula em duas, talvez eu fale bastante, então não quero deixar muito enfadonho para vocês, que nem as duas últimas aulas, que foram 1 hora de vídeo direto. Vou tentar dividir em cada vídeo de 30 minutos. E bora começar, né? Começar já a falar um pouquinho sobre cada um. Vou deixar aqui embaixo. As glândulas endócrinas são glândulas que produzem mensageiros químicos, tá? Esses mensageiros químicos nada mais é do que os próprios hormônios, como vocês podem ver, tá? O sistema endócrino é um sistema nervoso e o sistema nervoso controlam e coordenam todas as atividades do corpo. O que eu quero dizer com essa afirmação? Deixa eu pausar aqui para vocês. Nós temos mensageiros carreadores, tá? Que mandam uma ativação de coordenação dos sistemas. E nós temos um sistema, que é como se fosse um sistema de fios elétricos de uma casa, que mandam impulsos nervosos de comandos para os nossos órgãos e sistemas. Pronto. O sistema nervoso ele está presente em todos os sistemas, todos os órgãos e praticamente quase em todos os tecidos. O sistema nervoso é responsável por mandar o movimento de comando, tá? O comando para movimentar, o comando para se contrair, o comando para se relaxar, a percepção das sensações, dos cheiros, do gosto, a percepção do toque, a percepção de dor, a percepção de calor. Tudo isso é feito pela captação e interpretação do sistema nervoso, tá? Por neurônios aferentes, neurônios que saem da via da periferia, tá? Para o meu sistema central, beleza? Porém, existem também algumas funções que são feitas através de mensageiros químicos, que são os hormônios, tá? Então, há a liberação desses hormônios para ativar algumas funções no nosso sistema. Isso a gente está falando com relação à evolução de genética, à evolução de fenótipos, né? De características como posso dizer? De características sexuais, a questão de absorção de nutrientes, de alimentos, né? Absorção de gordura, carreamento de substâncias. Então, hormônios são substâncias carreadoras, né? Substâncias e mensageiros que fazem o papel de pegar sistemas, pegar substâncias e carregar para o seu devido lugar e compensar e completar a tarefa do sistema nervoso, beleza? O sistema nervoso, como vocês podem ver aqui, possui uma ação rápida e efeito de curta duração, tá? Como vocês podem ver. Já os hormônios têm ação lenta e efeito de longa duração, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando eu gero uma liberação de hormônio, ela é feita de forma lenta, tal e qual quando você faz exercícios físicos que são de alta intensidade, né? Você tem uma resposta rápida ali, um efeito rápido do sistema nervoso, né? Em que você sente fadiga, você sente o cansaço, tem uma resposta rápida, uma percepção rápida, age rápido ali, regula a temperatura do corpo, faz com que o seu corpo ele procure uma homeostase através do suor, tentando baixar essa temperatura. Isso é uma resposta rápida. Já os hormônios têm uma ação lenta e um efeito de longa duração. O que acontece? No momento em que eu faço uma atividade física de um pico alto, o meu sistema nervoso vai estar trabalhando, né, o autônomo, para poder regular aquela resposta é rápida, naquele momento ali, que eu estou precisando ter uma homeostase rápida, beleza? Pronto.
consegui fazer essa homeostase durante esse momento ali com o meu sistema nervoso e, consequentemente, eu ativei a bomba dos hormônios opioides endógenos, tá? Que são a serotonina, a dopamina e a endorfina. Só que ele tem um efeito lento. Então, o que que acontece? Nesse exato momento em que eu fiz toda essa liberação de hormônios, vai demorar um pouco para ele se ativar, tá? Questão de alguns minutos, não vai ser rápido que nem o sistema nervoso, que quando você precisa da demanda, o sistema nervoso ele tá ali e faz tudo o que é necessário para que você não tenha nenhuma perca ou nenhuma lesão. Já o sistema de hormônios vai demorar um pouco como, professor? Vai demorar assim. Eu fiz atividade física, cansei, suei, levei a minha capacidade cardíaca lá em cima, a capacidade respiratória lá em cima, e durante o repouso e durante o dia eu vou liberando esses hormônios para a manutenção do meu corpo. Então, eu produzi serotonina naquele momento, depois de uns 10, 15 minutos, mas posteriormente, durante o dia, devido ao fato de eu ter feito exercícios aeróbicos de alta intensidade, eu gero um estímulo nas minhas glândulas para continuarem produzindo e lançando na minha corrente sanguínea esses hormônios opioides, né, hormônios analgésicos. E também, quando eu faço treino de força, que os homens estão acostumados a fazer bastante, né, que eu fico lá na academia malhando os grupos musculares maiores, eu estimulo que os meus testículos liberem testosterona durante o dia após o treino. Entendeu? Então, eu não libero esses hormônios apenas no momento em que eu estou fazendo atividade física. Eu também libero esses hormônios no pós-treino. Por esse motivo, a gente tem suplementos pós-treino. O que são esses suplementos de pós-treino? São suplementos em que tem a matéria-prima, a matéria base, né? As substâncias bases para poder serem reunidas e gerarem a produção desse hormônio, ou seja, o corpo vai captando essas substâncias, esses macronutrientes dentro da corrente sanguínea, e tendo essa matéria-prima, eu consigo produzir com mais qualidade os hormônios que são necessários devido ao estímulo que eu dei. Beleza? Então, recapitulando, o sistema nervoso tem uma resposta rápida, né? O sistema autônomo, prisou no prego, tirou, já começou a carrear ali, pode dizer? Células brancas, glóbulos brancos, tudo isso aí o sistema nervoso já faz logo. O sistema doloroso, a via sensitiva, você sente logo na hora, né? Reação luto-fuga, você já começa a fazer mais rápido, né? Ele ativa muito mais rápido. E o sistema de hormônios já é um pouco mais lento, você já vai um pouco mais devagar, né? Demora um pouco mais para começar a ser ativado, né? E fica durante o dia sendo liberado devido ao estímulo que você deu. Tal e qual você pode prestar atenção que quando você está num pico de adrenalina muito grande, às vezes pode demorar para começar a chegar esse pico de adrenalina e você ficar ali anestesiado, demora alguns minutos, não é logo na mesma hora, né? Demora alguns minutos. E você fica ali respirando, ofegante, sem sentir a dor. Às vezes você machucou, às vezes você se cortou, você não percebe. Aí quando o sangue começa a esfriar, a adrenalina começa a baixar, você começa a perceber se você teve uma lesão, se você teve talvez um corte ou um machucado, aí você começa a perceber. Porém, entretanto, todavia, isso também vai estar relacionado à minha crença ou como eu lido com a dor. Porque existem pessoas que podem, durante uma atividade física, se cortar, ter um pico de adrenalina, não perceber, e mesmo após ter o pico de adrenalina, começa a entrar em homeostase, a diminuir e ser contínua a produção, essa pessoa não sentir dor, porque a experiência da dor dela é diferente, tá? Porque, segundo algumas definições dos órgãos de pesquisa, dos guidelines, a dor é uma experiência sensorial. É o que você tem como experiência, que está relacionado a questões sociais, está relacionado a questões de crenças. Então, assim, se eu acredito
que eu tive um corte no dedo e eu tenho um pavor de sangue, um pavor, ai meu Deus, meu dedo pode cair, posso ter tétano, a minha percepção sobre dor, ela vai ser aumentada. Porém, se eu tenho uma percepção mais, como eu posso dizer, mais branda, mais tranquila com relação a um corte, né? E eu não vou sentir tanta dor. Então, a dor, ela é uma experiência sensorial que diz respeito não apenas ao realmente o que foi feito o processo lesivo, mas como você entende aquele processo lesivo, tá? Então, para mim, eu posso sentir um grau de dor grande se uma pessoa me beliscar. Para você, você pode sentir um grau de dor pequeno se uma pessoa te beliscar. Galera, eu vou só dar uma pausa aqui rapidinho para regular essa tela para não ficar amarelo assim e ficar ruim para vocês verem. Só um minutinho. Pronto, voltamos. Então, recapitulando, nós temos o sistema nervoso que tem uma resposta rápida, tá? E um efeito de curta duração dentro da coordenação do nosso corpo. E nós temos o sistema endócrino, que tem uma ação lenta e um efeito de longa duração dentro da regulação das funções do nosso corpo. Beleza? Então, sofri uma lesão, tive uma resposta, alguém veio me bater, tive uma resposta de proteção, sistema nervoso. Beleza? Durante o dia, durante o consumo dos alimentos, durante a prática de atividade física no movimento e durante aquele dia, durante aquela demanda que você fez, que você usou as substâncias que você consumiu, que você usou as macromoléculas, quem regula esse funcionamento é o sistema endócrino, são os hormônios. Então eu preciso dar um tipo de estímulo, que é o movimento, o exercício físico, para que o meu sistema hormonal, para que os meus sistemas do meu corpo consigam ter essa homeostase. Um déficit na secreção desses hormônios pode acarretar alguns problemas que eu vou citar para vocês lá na frente, tá? Então, para poder ativar esses hormônios com mais qualidade, eu preciso ter uma interação nutricional, uma interação física motora do movimento e uma interação biopsicossocial, uma interação psicológica para que a máquina funcione, a máquina do corpo humano funcione de uma forma que seja ideal. Se eu tiver um déficit ou nutricional, um déficit ou de movimento, ou um déficit psicológico, biopsicossocial, eu posso ter uma disfunção na secreção desses hormônios. Lembrando que eu falei para vocês, secreção hormonal é quando secreção de substâncias é quando eu despejo, né, líquidos ou fluidos ou substâncias dentro do meu próprio corpo, né? Quando eu produzo substâncias dentro do meu próprio corpo, para dentro do meu próprio corpo. Excreção é quando eu produzo substâncias ou fluidos que vão para fora do meu corpo. Então, dentro do corpo, secreção. Fora do corpo, excreção. Então, vamos passar lá. Deu para entender? Repetir bastante, porque é para poder fixar. Depois a gente vai falar sobre dor também, se a gente tiver a oportunidade de fazer uma aula ao vivo. Daí, nós temos algumas glândulas que vocês podem ver aqui na imagem na tela, tá? Então, basicamente, as glândulas que são responsáveis por manter essa interação de organização dos sistemas do corpo humano de forma longa, né, e mais lenta, são o hipotálamo. Deixa eu mudar a cor do pincel. Ai, Jesus. Beleza. Hipotálamo, glândula pineal, tá? Glândula hipofisiária, as glândulas paratireoides, as glândulas tireoides, tá? As glândulas suprarrenais, o pâncreas, né, que está acima dos rins, os ovários e os testículos no homem. Então, a diferença da quantidade de glândulas de um homem para uma mulher é com relação ao seu órgão sexual. As glândulas que produzem tanto meu pai, tanto os gametas masculinos e femininos, elas também produzem
hormônios que dão as características masculinas e femininas. Beleza? Então, estrogênio é nos ovários, testosterona no testículo. Cada um desses hormônios são responsáveis por enfatizar e apresentar no corpo do indivíduo os fenótipos masculino e feminino, tá? Por esse motivo, se eu tenho um déficit hormonal, eu acabo tendo um déficit das minhas características, tá? Às vezes o homem pode ter uma voz fina devido a esse déficit hormonal da testosterona. Às vezes a mulher pode ter uma voz grossa devido ao déficit hormonal do estrogênio, tá? E às vezes uma elevada ou além um pouco da produção de testosterona, porque a mulher tem cerca de menos de 1 miligrama de testosterona, que é para poder regular essa questão de queima de gordura, tá? Então as glândulas são essas. Vamos começar agora a falar sobre cada uma. Deixa eu ver o tempo, 16 minutos, bom demais. Beleza? Então aqui a gente cai no mecanismo de feedback. O que é o mecanismo de feedback? É um mecanismo que regula as glândulas endócrinas a nível de hormônio na corrente sanguínea, controlando e estimulando ou inibindo ou a inibição do exercício das glândulas. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, quando o nível de hormônio de tiroxina se encontra baixo no sangue, a glândula hipófise libera o hormônio TSH, né, tireoide trófico, que estimula a glândula tireoide a liberar a tiroxina, beleza? O nível normal de tiroxina no sangue passa a inibir a glândula hipófise na liberação do TSH. O que basicamente eu quero dizer para vocês? O pessoal de farmácia vai estudar mais sobre isso. Quando eu tenho um aumento de um tipo de hormônio dentro da minha corrente sanguínea, o meu corpo capta e entende que é necessário que tenha esse rebaixamento dessa quantidade excessiva de hormônio. É como se fosse um feedback dentro da corrente sanguínea. Se eu tenho muito, para regular, eu tenho sempre um hormônio contrário para poder fazer essa homeostase. Lembra que eu tenho hormônios adrenérgicos e colinérgicos. Os adrenérgicos eles estimulam mais aumento da frequência cardíaca, aumento da respiração, hipervigilância, aumento da excitabilidade das questões nervosas. Os colinérgicos são a redução da frequência cardíaca, a redução da frequência respiratória. É um exemplo, viu, gente? A redução da vigilância, a sonolência, né? Que são os hormônios colinérgicos. Então, quando eu tenho muito hormônio adrenérgico na corrente sanguínea, ele pode ser liberado devido a uma ação ou estímulo percebido e enviado para as glândulas endócrinas, né? Nesse caso, a glândula que controla é a hipófise, que é a central, né? Que manda hormônios para outras glândulas se ativarem, né? É a gerente. Quando eu vejo, um exemplo, quando eu vejo que eu tenho um ladrão, o cara vai me roubar, eu tenho uma reação de luta ou fuga. Ou eu fujo, ou eu luto. Ou então eu apago. Um dos dois. Para eu poder correr, eu vou ter que ter um estímulo muito maior. Então, como uma reação de proteção, o corpo libera, né? O sistema nervoso tem a visão de ameaça, olha o indivíduo. Nesse exato momento, o sistema nervoso fala para a glândula da hipófise, né? Manda aí hormônios adrenérgicos aí, libera na corrente sanguínea aí, manda lá para a glândula suprarrenal, solta na corrente sanguínea aí, porque ele vai precisar correr agora. Ele vai precisar fugir nesse exato momento. E ele não pode sentir dor, não pode sentir nada. Ele tem que trabalhar os músculos como nunca trabalhou, porque ele precisa se proteger. É uma situação de ameaça. Isso é questão de segundos. A glândula royal libera. Você, corre. Corri que nem como se fosse amanhã. Parecia, eu bati o recorde de Usain Bolt nos 100 metros. Tá? Eu nem percebo isso. Então, essa é uma reação que é desencadeada. O sistema nervoso capta o sistema de ameaça,
manda a informação para a hipófise manda a liberação de hormônios, né, para as demais glândulas, no caso para a glândula suprarrenal, para liberar hormônios adrenérgicos, tá? Esses hormônios adrenérgicos vão entrar na corrente sanguínea e vão fazer toda essa ativação de percepção. Beleza? Deu para entender? Então, passou isso, eu tive em excesso, passou a luta, passou a fuga, eu começo a baixar. Então, eu estou em excesso, a minha hipófise, ó, identificou que na corrente sanguínea tem muita adrenalina, beleza, eu vou agora produzir hormônios colinérgicos para poder melhorar, né, esse nível, rebaixar os adrenérgicos, né, sobressair sobre os adrenérgicos e começar a ter uma homeostase do meu corpo. Certo? Então, quem percebe tem uma resposta rápida, sistema nervoso. Quem tem uma resposta mais lenta e duradoura, sistema endócrino, hormônios. Então, ele tem esse sistema de feedback. Se eu tenho muito na corrente sanguínea, eu produzo substâncias para poder abaixar. Se eu tenho um déficit na produção desses hormônios de alguma glândula, de alguma questão nutricional, eu não vou conseguir fazer com que tenha essa homeostase, tá? Eu não conseguindo fazer essa homeostase, eu não conseguindo produzir o hormônio que tem um efeito contrário daquele, eu vou precisar usar o fármaco, que é o caso do diabético, tá? O diabético ele pode ter uma deficiência na produção de insulina. Então, quando eu tenho uma deficiência na produção de insulina, que eu falo que eu tenho uma insulina baixa ou que eu tenho uma insulina alta, eu não consigo produzir o efeito contrário, os hormônios contrários à insulina, para conseguir que tenha uma homeostase. Beleza? Então, assim, se eu tenho um déficit de produção de insulina, por conseguinte, eu vou ter um aumento de glicose no sangue. E aí a minha glândula vai falar assim, ó pâncreas, a hipófise, produz mais insulina aí. Aí a meu pâncreas fala, poxa, as minhas ilhotas estão deficientes, é o máximo que eu consigo. Por que é o máximo que eu consigo? Por algum histórico, algum fator nutricional, né? Alguma herança genética também, não consigo. Ah, então vai trabalhar desse jeito aí. Trabalhei desse jeito, tá? O nível de insulina sobe e aí eu preciso tomar uma insulina de forma externa para poder carrear esse açúcar para as células e assim não ter uma hiperglicemia, um aumento do açúcar que vai dar mais densidade do sangue, que vai ser mais propício a ter uma bradicardia, tá? A ter uma pressão mais baixa, desenvolver algum problema cardíaco, a quando tiver um corte, começar a ter, a não cicatrizar direito, às vezes ter que amputar, tudo isso são consequências da hiperglicemia, tá? Ter sonolência, passar mal, náuseas, vômitos, enjoos, tudo isso, tá? E sem falar que ainda ter fraqueza durante o dia por conta da falta da glicose dentro da célula. O problema nem é tanto o excesso de açúcar na corrente sanguínea devido ao fato de não produzir a insulina. O problema maior é o fato de não ter energia suficiente, açúcar suficiente, glicose suficiente dentro das células para poder fazer toda a função normal dos nossos sistemas. Então, recapitulando, há um sistema de feedback em que, quando é identificado que há um excesso de hormônio de um tipo, né, o adrenérgico ou colinérgico, no sistema sanguíneo, a glândula hipofisiária, a hipófise, ela acaba fazendo essa homeostase em interação com o sistema nervoso. Caramba, estou conversando pra caramba. Pronto. Aqui é um exemplo, tá? Tendo como relação os hormônios da tireoide, que regulam algumas funções do corpo, beleza? Então, o hipotireoidismo primário é um aumento do TSH, é uma baixa do T3 e T4, tá? Estimula a produção de T3 e T4 e hormônios tireoidianos. E a retroalimentação de T4. Então, tem esse sistema de feedback aqui, né? Controlando essa produção, que é a retroalimentação e o feedback que dá de uma glândula para outra.
Daí nós chegamos numa parte para começar a falar das principais glândulas e, como primeiro, para poder exemplificar para vocês, nós temos o hipotálamo, tá? Que tem um importante papel na coordenação da produção de hormônio. Então, o hipotálamo é o cabeça, tá? E envia instruções para as glândulas hipófises do cérebro, que então libera hormônios que se dirigem a outras glândulas endócrinas. Então, o hipotálamo, né, que está ali a região do cérebro, tá, que captou, chegou, teve um furo aqui, eu vou precisar correr, eu vou precisar fazer alguma coisa diferente. Essa informação sensorial chega no seu cérebro, chega no seu hipotálamo, o seu hipotálamo manda a informação para a hipófise, que é a glândula principal, que por conseguinte envia instruções, hormônios de instruções, tá? Para outras glândulas endócrinas para que isso funcione. Beleza? Então, o hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso central, que manda essa informação de produção para a hipófise. A hipófise é um hormônio específico que precisa ser liberado. Esse hormônio vai até aquela glândula, tá? Que a gente fala da tireoide para baixo, e aí o que for necessário na sua corrente sanguínea, o que for necessário no seu corpo vai ser produzido em uma dose ideal. Beleza? A hipófise tem o tamanho de um grão de ervilha, tá? É formada por dois lobos. Eu tenho um lóbulo anterior e o lobo adenohipófise, tá? O lobo posterior ou o lobo neurohipófise, tá? Tem o lobo posterior tem a origem de uma projeção da base do encéfalo, chamado de hipotálamo, tá? O lobo posterior está mais relacionado com o hipotálamo, beleza? Como vocês podem ver aqui na imagem. Então, lobo anterior ou adenohipófise, lobo posterior ou neurohipófise, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui, galera. Pronto, pessoal, voltamos, tá? Então, só para recapitular, quem faz essa interação do sistema nervoso de resposta rápida com o sistema endócrino, que é um sistema que controla o seu metabolismo, que se comunica através da corrente sanguínea, propriamente dito, eu acho que eu não falei sobre, né? Mas só para recapitular, é o hipotálamo. Então, o hipotálamo tem essa ligação com a hipófise. Quem identifica o que é necessário, o que precisa ser feito, como eu já falei, é o hipotálamo e manda informação para a hipófise, que por conseguinte manda informação para as seguintes glândulas que são necessárias produzir tal tipo de hormônio, tá? Então ela produz 6 tipos de hormônio, cada um vai ter a sua função, que vocês devem estudar isso lá em fisiologia, beleza? Então a gente vai só citar aqui e falar um pouco bem por cima para vocês. Então recapitulando, o hipotálamo tem essa ligação com a hipófise, que é chamado de eixo hipotálamo hipofisiário, tá? Que é justamente essa interação do sistema nervoso com o sistema endócrino, de controle do nosso metabolismo. O sistema nervoso vai controlar a via mais rápida e o sistema endócrino a via mais lenta, que pode durar horas, dias ou até semanas, tá bom? Então a hipófise é do tamanho de um grão de ervilha, mais ou menos, ou um grão de feijão, formada por dois lobos, que é o lobo anterior e o lobo posterior, que pode ser chamado lobo anterior de adenohipófise e o lobo posterior de neurohipófise, tá bom? Como vocês podem ver aqui a imagem, lobo posterior, lobo anterior, tá? No lobo posterior tem essa relação com o sistema nervoso, tá vendo? No lobo anterior não tem essa relação, tá certo? A hipófise ela é tão importante que ela fica dentro de uma proeminência óssea, na verdade uma cavidade óssea, bem no centro do nosso crânio, que é chamada de célula turca, que está localizado no osso esfenoide. Depois vocês pesquisem aí para mim, para dar uma olhadinha, tá? Que é uma cavidade, um local que é feito para poder ser protegido, para proteger
a nossa hipófise para que ela consiga fazer todas as suas funções, tá bom? Frente, nós temos alguns hormônios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormônios que são produzidos pela adenohipófise, que é a região anterior da glândula hipofisiária. Beleza? Faltam só 5 slides para a gente terminar essa aula. Então, primeiro nós temos o STH, que é a somatotrofina, estimula o crescimento geral do corpo, tá? A sua hipofunção pode gerar um nanismo, tá? E a sua hipofunção pode gerar um gigantismo. Então, galera, quando vocês verem esse documentário, algum documentário que fale sobre nanismo ou gigantismo, você já vai saber lá no documentário que com certeza essa criança cresceu com algum déficit na liberação da somatotrofina, tá? Ou do GH, como a gente conhece popularmente falando, tá? Que é o hormônio do crescimento. Se eu tenho uma hiperliberação desse hormônio, eu vou ter um gigantismo. Se eu tenho uma hipo, uma redução, eu vou ter um nanismo, beleza? Daí também nós temos a produção da prolactina, tá? Que estimula a secreção do leite, tá? Nesse caso, são mulheres que estão grávidas que produzem o leite, não é isso? Então, no entanto, como eu falei para vocês que há uma interação entre sistema nervoso e sistema endócrino, que é essa ligação do hipotálamo com a hipófise, tem que ter uma relação de amor, tem que ter uma relação psicológica e somática sensorial da gravidez, da amamentação. Por esse motivo, algumas mulheres acabam não produzindo leite, porque tem um déficit nessa liberação de prolactina. Pode ser talvez um déficit hormonal, genético, ou talvez uma questão psicológica, porque isso explica o fato de uma avó, né, quando cria um filho, um neto que é órfão, mesmo com a idade avançada, conseguir produzir a prolactina e produzir o leite para amamentar o neto, né? Quantos relatos vocês já devem ter visto aí sobre casos de avós, de tias, né, que decidiram adotar netos ou sobrinhos que são órfãos, né, que perderam os pais ou que a mãe abandonou, e ela produz o leite porque tem uma questão neurológica, uma questão somática interligada, o amor pelaquele filho fez com que estimulasse o hipotálamo, e o hipotálamo mandou a hipófise produzir a prolactina, e essa mulher, mesmo não tendo tido todo aquele processo de parto e não sendo mãe genética, ela consegue produzir o leite, né, para essa criança. Então, o que a gente fala só em amor, a ciência explica através da liberação hormonal, da questão que tem de interligação do sistema nervoso e o sistema endócrino, tá? Caramba, eu tô falando pra caramba. Vamos lá. O FSH, que é o folículo estimulante, né? Que estimula a gametogênese em machos e em fêmeas. Ou seja, é o hormônio que estimula a liberação no homem de testosterona, na mulher de estrogênio, tá? Então, é o hormônio que manda o estímulo através da corrente sanguínea para o testículo, o ovário, produzir tanto os gametas masculinos e femininos, quanto as características, né? Testosterona e estrogênio, no caso da mulher. Beleza? O LH, que é luteinizante, o hormônio luteinizante, tá? Que estimula a produção de hormônios sexuais. Desculpa, ó, já falei errado. O FSH estimula a produção dos gametas masculinos e femininos apenas. Recapitulando. Esquece que eu falei. Então, o FSH produz apenas o estímulo para o homem produzir o espermatozoide e a mulher produzir os óvulos. O LH, que é o luteinizante, ele estimula a produção de hormônios sexuais, que é a testosterona e o estrogênio. O ACTH, que é o adrenocorticotrófico, ele estimula o córtex das glândulas suprarrenais, que
vão estimular a questão metabólica do corpo, tá? E o TSH, que é o tireotrófico, estimula as glândulas da tireoide, que eu vou falar cada um lá na frente para vocês. Então, a região anterior da hipófise é a que mais trabalha. Uma lesão ou um câncer nessa região vai alterar os sistemas, né, que a gente tem no nosso corpo, o funcionamento sanguíneo. Já na região do neurohipófise, na região posterior, né, da hipófise, a gente pode dizer que é apenas um estocador de hormônios produzidos pelo hipotálamo, né? Esses hormônios descem do hipotálamo para o neurohipófise ao longo dos axônios, tá? Então nós temos o ADH e a ocitocina, que são hormônios que são armazenados pela neurohipófise. A ocitocina provoca contrações fortes, tá, da musculatura do útero, atua sobre as fibras musculares lisas e envolvem as glândulas mamárias, provocando a contração e secreção de leite. Tá vendo? Provocando as glândulas mamárias a produzir leite. Beleza? Então, esse hormônio ele vai ser encontrado só nas mulheres, tá? E como ele é produzido e armazenado, quando uma avó, uma mãe, uma pessoa que adotou uma criança, tem aquele sentimento muito grande, uma questão, um vínculo somatosensorial pela essa criança, ele acaba fazendo essa produção em maior escala, e aí é possível que a mãe que não seja a mãe biológica consiga amamentar essa criança, produzir leite para essa criança devido a essa questão somatosensorial interligante. O ADH, que é o hormônio antidiurético, né? Importante na função de reabsorção de água pelos rins. Tá? A deficiência desse hormônio causa intensa diurese, caracterizando uma doença chamada diabetes insípido. Tá? O ADH também é denominado vasopressivo, beleza? Ou vasoconstritor, pois apresenta efeitos vasoconstritor, ou seja, causa constrição dos vasos sanguíneos. A vasoconstrição é a redução do calibre, né, dos vasos sanguíneos, e a vasodilatação é o aumento do calibre dos vasos sanguíneos. Quando eu estou com frio, eu gero uma vasoconstrição nos meus vasos sanguíneos a fim de não dissipar calor. Beleza? Quando eu estou com calor, eu gero uma vasodilatação a fim de dilatar, de aumentar e reduzir a quantidade de calor no meu corpo. Então, quanto mais sangue eu estiver passando, eu vou dissipar o calor. Quando eu faço uma vasoconstrição, ali eu vou tentar reduzir a perca de calor na corrente sanguínea. Beleza? Então, o hormônio ADH vai produzir a vasoconstrição dos vasos sanguíneos, vai controlar isso também. Então, nós vamos passar para a primeira glândula pós-hipófise, que é a hipófise é a central, como eu falei para vocês. Vamos chegar nas glândulas tireoides, que estão ali na altura, né, da cartilagem tireoide. Tá? Pode ser glândula tireoide ou tireoidea. Tireoide, beleza? Com acento ou sem acento, como você preferir chamar. Beleza? Tá ali, né, com relação à cartilagem tireoide, que a gente estudou no sistema articular, beleza? E, desculpa, sistema articular, no sistema respiratório, cartilagem cricoide, cartilagem tireoide. Então, aqui na região da cartilagem tireoide, nós temos a glândula tireoide recobrindo, beleza? E ela produz os seguintes hormônios: o tetraiodotironina, o T4, ou a tiroxina, beleza? A triiodotironina, o T3, tá? E eles são responsáveis por aumentar a velocidade das reações químicas dentro do nosso corpo. Ou seja, eles aumentam o nosso metabolismo, tá? As reações de absorção de substâncias, as reações de consumo de energia, consumo de gordura, tudo isso são esses dois hormônios quem faz, tá? A glândula tireoide também produz a calcitocina, que promove a deposição de cálcio nos ossos, tá? No líquido extracelular. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão
de osteoblastos e osteoclastos, de células, que uma pessoa que tem osteoporose, ela não vai depender apenas da questão hormonal, mas também está ligado a um fator mecânico. Quando eu me movimento, eu produzo osteoblastos, quando eu repouso, eu produzo osteoclastos, tá? Porém, quem dá esse comando de produção de osteoblastos e de osteoclastos é a calcitocina, que faz com que o cálcio que está na corrente sanguínea seja direcionado para os nossos ossos. Então, uma pessoa que tem osteoporose, ela tem dois fatores. O fator do déficit hormonal da calcitocina na glândula tireoide, que é o que mais afeta os idosos, beleza? E o fator mecânico, falta de movimento. Então, se eu tenho esses dois déficits, né? Eu já tenho um déficit nutricional, de absorção, quando eu vou ficando mais velho. Aí tem um problema nessa glândula tireoide, que vai mandar o cálcio entrar, e ainda não me movimento, sucessivamente, eu vou ter um osso mais poroso, um osso mais fraco. Tá bom? E isso também é um processo normal, porque nós temos a osteoporose, que é o excesso de perca de massa óssea, ou de cálcio, de depósito de cálcio, e a osteopenia, que é um processo normal de redução da função. À medida que você vai ficando mais velho, você vai perdendo essa função, é natural. Passou dos 60, passou dos 70, é enfado e canseira. Então você vai perdendo e vai chegando ao fim da sua vida. Se você chegar a 100, amém. Mas não é viável que vivamos mais de 100 anos por conta das nossas funções, dos nossos sistemas. Aqui na imagem a gente tem a foto para vocês conseguirem entender melhor onde está a glândula tireoide localizada, beleza? Eu vou deixar os próximos slides para a próxima aula. Falei bastante com vocês. Vou parar por aqui. E aí, agora na próxima aula, nós vamos falar sobre quais são as reações do nosso corpo com relação ao aumento da produção dos hormônios ou na falta da produção desses hormônios tireoides no nosso corpo. Beleza? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por aqui estar mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham dúvidas e que vocês conversem comigo sobre o assunto. E até breve.